Sejam muito bem-vindos. Eu vou começar falando de postura. Às vezes o pessoal começa a aprender a tocar guitarra e começa de qualquer jeito. E é normal, não tem problema. Mas chega uma hora que tem que prestar atenção nesses detalhes da postura, porque eles fazem muita diferença. E a primeira coisa que a gente tem que saber sobre postura é: nós temos alguns princípios, tá? Que tocar guitarra tem que ser natural e confortável. Esse é um dos princípios mais importantes, tá? E que se não for natural e confortável, significa que tem algo errado ali na postura, certo? Então a gente tem que estar com isso em mente, é um princípio. Agora, no começo, às vezes a pessoa fica meio perdida, tá? Mas está sendo tão difícil, tá desconfortável. Como assim? Então, não é num dia que a pessoa vai conseguir tornar isso natural e confortável. É ao longo dos treinos, né? Quando vai praticando, tem que ter sempre em mente buscar isso, buscar tornar natural e confortável. E aí, um outro princípio importante que conecta com isso não é a gente que tem que adaptar o nosso corpo ao instrumento, e sim o contrário. A gente tem que adotar uma postura mais parecida possível com a postura natural de quando a gente está fazendo outras coisas. Então, deixa eu baixar um pouco a câmera aqui, ó. Até tirei a guitarra só para mostrar para vocês. Esse é um princípio fundamental. Vou baixar um pouquinho aqui, acho que vai ficar melhor. Então, eu estou conversando com vocês. Estou sentado aqui, do jeito que eu estaria conversando com qualquer pessoa, né? E enquanto eu estou sentado aqui, eu estou relaxado, a minha coluna está reta, né? Nem peguei a guitarra na mão ainda, estou alinhado aqui, ó. Não estou torto nem nada e tal. Quando eu pegar a guitarra para tocar, o ideal é eu não vou pegar a guitarra e eu vou me adaptar a segurar a guitarra. Não. Eu vou pegar a guitarra e vou adaptar ela para que ela possibilite eu manter essa postura que já está confortável para mim. Quer ver? Parece uma coisa muito óbvia, mas muitas pessoas nem sequer pensam sobre isso. Olha só. E eu estou falando por experiência de ver os alunos lá. Então eu peguei a guitarra e continuo na mesma postura que eu estava quando sem a guitarra. Tô sem a guitarra, tô conversando aqui numa boa, tô tranquilo, tá confortável, tá relaxado. Agora eu vou pegar a guitarra. Não mudou nada, continuo tranquilo, relaxado, confortável. É isso aí. Ó. Vamos botar a correia aqui. Tá aí, guitarra na mão. E se tiver que tocar alguma coisa? Pessoal, a única coisa que aconteceu foi que eu botei o braço mais para trás para poder palhetar aqui, mas aqui tem um detalhe bem importante que eu já vou falar sobre o ombro aqui, tá? Mas assim, ó, eu não curvei nem o pescoço, nem o meu corpo, nem virei para o lado, não torci, né? Continuo com a minha coluna reta, alinhada, beleza, tô tranquilo aqui como se eu tivesse só batendo um papo, tá? Então, esse é um princípio fundamental. Então, a gente tem que observar e prestar atenção no nosso corpo, mesmo quando está sem a guitarra. Como que a gente está na nossa postura, se está uma postura confortável, e quando a gente pegar a guitarra para tocar, nós devemos procurar manter aquela postura que já é confortável. Ou seja, o instrumento ele vai ter que entrar e se adaptar à nossa postura, e não o contrário, a gente se adaptar ao instrumento. O que muita gente faz? Pega a guitarra no colo, aquela guitarra é um objeto estranho ainda, parece, né? E daí a pessoa se ajeita assim, né? Para olhar e tal. Isso compromete bastante, dificulta bastante para tocar. Claro, tem que olhar as casas, mas tem que achar uma forma de olhar as casas que não precise dobrar o pescoço. Isso também é um princípio importante, tá? Coluna alinhada, pescoço também, evitar ficar curvado aqui, tá? E os ombros soltos. Os ombros a gente tem que deixar cair. Então, uma outra coisa importante pensa no que é natural. Uma coisa que é natural é a gravidade. Então, nós temos que deixar a lei da gravidade agir. Por exemplo, toda vez que eu estou com o ombro para cima, quer dizer que tem uma tensão que está segurando ele aqui. Né? E essa tensão, na hora, o cara nem sente. Se o cara não prestar atenção, não sente. Só que com o acúmulo desta tensão, vários dias tocando, um dia vai sentir. Quando sentir, vai ser horrível, porque começa a doer, né? Começa a doer, dá tendinite e tal. Provavelmente alguns de vocês que estão aí já tiveram alguma dor assim ao tocar. E eu, graças a Deus, assim, ó,
Faz, eu acho, uns 15 anos que eu não tenho mais nada, nenhuma tendinite, nenhuma dor, nada. E olha que eu toco bastante, né? Porque, não que eu fico treinando bastante, até nem treino muito, mas eu dou aula, né? O dia todo. Então, é o dia todo, assim, com a guitarra na mão, e dando aulas e tal. E eu não tenho tendinite, não tenho dor, não tenho nada, nunca tenho nada. E por quê? Mas porque eu presto atenção no meu corpo e eu fui aprendendo ao longo do tempo. No início não era assim, fui aprendendo depois a prestar mais atenção no meu corpo, tocar mais, adotar uma postura mais natural e confortável, ficar mais relaxado, né? Então, o natural, confortável, relaxado são palavras que tem que estar na mente de vocês o tempo todo, tá? Bom, a gente tem umas 4 posturas diferentes, né? Forma de segurar a guitarra. A primeira postura é essa aqui que eu tô agora. A gente chama de popular, ou ela é baseada na postura do violão popular, que é a guitarra apoiada na perna direita. Para quem é destro. Quem é canhoto inverte tudo ali, né? Mas eu vou falar assim, como se todos fossem destros. Aí se tem alguém canhoto ali, vai ter que pensar o contrário do que eu tô falando, tá? Então, tá na perna direita aqui. Essa é a postura mais comum que a gente vê, as pessoas tocando sentadas. Tem alguns detalhes importantes aqui. Primeiro, quando a gente vê, a gente tem uma ilusão de que a pessoa está reta para frente e a guitarra está assim, né? Tá aqui paralela ao corpo da pessoa, né? Só que não é verdade. E se tiver assim, não é bom. Não é uma boa postura. Tá? A guitarra ela tem que ficar numa diagonal. Vejam que eu tô com a guitarra praticamente embaixo do braço aqui, né? Numa diagonal apontada para frente. E às vezes eu aponto mais para frente ainda. Por que isso, né? Porque se ela tiver assim reta, primeiro, o meu braço aqui, o meu ombro vai sofrer. Porque ele tem que chegar mais para frente, né? Então, é mais natural que ela fique assim, para que o meu ombro fique no lugar dele aqui. E aí a gente bota o braço para trás, um pouquinho, né? Para não exagerar muito. Só que no botar o braço para trás, tem sempre um risco da gente fazer isso aqui, ó. Subir o ombro. Então, a partir de hoje, tenho certeza que muitos de vocês fazem isso e nunca perceberam. É muito comum. Os meus alunos aqui, eu vejo sempre que é comum. Então, a partir de hoje, vocês vão fazer isso aqui. Vão pegar a guitarra, relaxa bem antes, até de pegar a guitarra. Deixa o ombro cair, solta, sente esta sensação do ombro relaxado, tá? E aí pegou a guitarra, coloca ela assim como a minha, tá? Numa diagonal, quase apontada para frente. E aí, na hora que for tocar aqui o braço direito, ó, for botar o braço direito para trás aqui para tocar, solta o ombro, deixa o ombro para baixo, deixa ele cair, deixa ele mole, relaxado, deixa a gravidade agir. Ah, mas aí o meu braço vai cair. Ah, então, por isso que as guitarras têm esse formato aqui, a maioria tem, né? Tem algumas que não, mas é porque eu boto o antebraço aqui, ele meio que gruda aqui, né? Ele meio que fica grudado ali, então eu consigo apoiar o antebraço ali, deixar o ombro cair e deixar a mão, o braço, né, bem relaxado. Então façam esse teste aí. E também é importante que a guitarra esteja assim, porque o ângulo agora vamos falar da mão esquerda, tá? Mão esquerda, esse ângulo aqui de 90 graus do meu braço, esse ângulo aqui eu tô falando, ó, com o braço da guitarra, agora ele tá mais ou menos 90 graus, tá? Não é bom, ele não é saudável, ele não facilita. Tá? Em algumas situações a gente usa também. Mas é mais fácil alcançar melhor as casas e tocar mais relaxado quando a gente faz isso aqui, ó. Fecha o ângulo aqui, ó. Qual é o ângulo que está agora o meu braço com o braço da guitarra? Eu acredito que sejam uns 45 graus. Mais ou menos, né? Em torno de 45 graus. Isso aqui, ó, facilita muito, muito, muito o alcance para as coisas. Inclusive quando tem que fazer uma abertura, um acorde, ó, vou fazer um dó maior aqui, ó. Não é assim os dedos retos aqui, perpendiculares ao braço. Meu dedo pega meio de lado, ó. Pode ver. Meus dedos estão de lado em relação às cordas, né? E ao braço da guitarra. E o ângulo eu vou fechar. E eu até eu encosto aqui, eu ponho o cotovelo, às vezes eu ponho ele na frente da minha barriga, para fechar mais ainda o ângulo, porque vai facilitar para muitas coisas. Porque qualquer abertura que nós temos que fazer com os dedos também, é mais fácil abrir eles assim de lado, a gente tem um alcance maior e é mais confortável. Faça esse teste aí.
do que abrir a mão reta, assim. Toda vez que a gente tiver que abrir a mão reta, é desconfortável. Ainda mais se dobrar o pulso assim. Tá? Agora, se eu abrir de lado, eu tenho mais alcance de uma forma mais natural e mais confortável. Faça esse teste aí. Pode fazer agora, assim com a mão como eu estou fazendo. Ó. Abrindo a mão assim e abrindo assim. Então, vamos pegar o exemplo de um... Imagina que eu tivesse que tocar nas casas... Aqui embaixo, ó, na primeira corda. Casa 1, casa 3 e casa 5. Tem que botar os 3 dedos. Um na casa 1, um na casa 3 e um na casa 5. Tá. Será que é mais fácil com a mão reta assim? Faça esse teste. Aqui eu estou quase no 90 graus, aqui o meu braço, né? Meu braço esquerdo em relação ao braço da guitarra. Ou será que é mais fácil eu fechar esse ângulo e pegar de lado e abrir a mão assim, de lado? Faça esse teste aí, tá? Só que daí, tem um detalhe, às vezes a gente não vai conseguir apertar bem com a ponta do dedo indicador, ele vai ficar meio de lado mesmo, tá? Mas eu estou fazendo uma abertura um pouco extrema aqui, para quem está começando, né? Para quem já toca mais tempo, é comum fazer. Importante, a minha mão é pequena, ó, tem uma mão pequena, mas eu aprendi a ajustar a postura. Então, todo exercício que eu faço, um dos objetivos que eu tenho é fazer pequenos ajustes até achar o jeito que fica mais confortável. Muita gente tem uma mentalidade de academia, de malhar, de musculação, que é uma mentalidade assim, ó, tem que doer para eu sentir que eu estou treinando de verdade, que eu estou evoluindo. Só que na guitarra não é bem assim, tá? Na guitarra, se está doendo, é porque não está bom, porque provavelmente está errada a postura. Então a gente não tem que querer se acostumar com o desconforto. A gente tem que buscar, fazendo pequenos ajustes, minimizar esse desconforto, achar uma postura onde esse desconforto seja o mínimo possível. Então, existe o se acostumar com o desconforto e se alongar, existe, mas é pouco. Porque a maior parte desta evolução da postura é busca por encontrar uma posição que possibilite fazer tudo de forma mais natural e confortável. Então, acho que essa frase é chave. Busca, né, vai fazendo pequenos ajustes, buscando uma postura que torne tudo mais natural e confortável, tá? Espero que tenha ficado claro isso aí. Então, vejam como, às vezes, eu ponho o cotovelo bem para dentro aqui. Então, outra coisa sobre o braço esquerdo, ó, deixa a lei da gravidade agir também, ó. Não deixa ele para cima, assim, ó, para fora. Porque se ele está para fora, tá tenso. Porque quando eu relaxo, ele vai ficar aqui. É normal. Então, deixa cair o cotovelo. Imagina que tu tá só grudando os dedos aqui e o braço tá solto ali. E às vezes até eu ponho ele mais na frente da barriga aqui. Então, postura do popular aqui, com a guitarra na perna direita. Guitarra bem para frente. Cuida ombro direito aqui. Deixa ele cair, deixa relaxado. Apoia o antebraço aqui nessa parte. E se vocês forem, dependendo do que vocês forem tocar, vocês vão apoiar nas próprias cordas, a mão, tá? Então depende da situação, é nas cordas mesmo. Se eu estou tocando uma corda lá embaixo, eu estou com a mão apoiada nas outras cordas, porque isso ajuda a abafar, a limpar o som. Então a gente vai procurando apoios aqui que possibilitam que eu relaxe o ombro aqui, certo? E braço esquerdo, deixa o cotovelo cair também. Ângulo fechado com o do braço da guitarra. E nem sempre a gente vai pegar a mão de frente para o braço da guitarra assim, mas às vezes a gente vai pegar de lado, tá certo? Outra postura que é a que eu mais tenho usado nos vídeos é a postura baseada no violão clássico. E aí tem que ter um apoio para o pé. Então eu ponho na perna esquerda. Então vamos chamar de postura do clássico. E aqui, ó, de novo, eu tô sentado conversando aqui, batendo papo. Se eu tivesse sem a guitarra, provavelmente eu ia estar do mesmo jeito, tá? Então procure essa postura aí natural de vocês. Aí, muita gente usa essa postura e comete um erro que dificulta, que é o de colar a guitarra no corpo aqui, grudar a guitarra no corpo, tá? Isso causa o seguinte, primeiro, o braço da guitarra ele fica um pouquinho virado para trás aqui, quando a gente gruda a guitarra no corpo assim. E aí na hora que eu vou tocar,
eu acabo tendo que me virar um pouquinho para o lado. E essa virada, esse giro aqui, deixa torta a minha coluna. Isso causa muitas tensões. Tá? Então, o que vocês têm que fazer? Quando você estiver nessa postura do clássico, essa base aqui que a gente apoia na perna, a gente vai empurrar ela para frente. Vejam que, ó, quando eu virar aqui, vocês vão ver, ó, olha o ângulo que tá, não tá colado no meu corpo aqui, tá lá na frente, inclusive chega quase no joelho aqui, ó. Então, eu gosto muito dessa postura por vários motivos, né? Primeiro, eu faço muitos vídeos assim porque dá para enquadrar melhor. Esse é um dos critérios, digamos assim. Ó, podem ver que dá para ver tudo que eu faço na guitarra, fica melhor o enquadramento e tal, então eu uso bastante. Mas também tem algumas outras vantagens, ó. Do jeito que tá, presta atenção que eu não estou segurando a guitarra. Não estou segurando. Ela fica equilibrada. Como que ela fica equilibrada? A parte de trás dela está encostada aqui na minha barriga, né? E na perna aqui também. E aí essa parte aqui está apoiada aqui. Um pouquinho a correia está segurando, mas se eu tirar a correia, ela fica igual. Opa, deu medo agora. Ficou, ó. Tirei a correia, ficou a guitarra aí. E qual que é a vantagem? Quando o instrumento está estabilizado no nosso colo aqui, a gente consegue tocar de uma forma mais livre, porque não tem nenhuma preocupação de estar segurando com a mão a guitarra para ela cair. Não tem. A gente fica solto para tocar. Porque se eu tirar a mão, mesmo tirando a mão, ela tá aí. Então é muito ruim quando a gente está tocando e a guitarra quer escorregar. Fica se ocupando em segurar ela. Mesmo aqui, ó, quando a gente está com ela na perna direita, né? Se ela estiver caindo assim, é terrível. Então a gente tem que encostar bem aqui, apoiar bem o braço, para que ela fique equilibrada aqui. Só que nessa postura ela não fica bem equilibrada sozinha. É mais esse braço aqui que equilibra. Mas aqui, ó, do jeito que eu usei, do jeito que eu uso, né? Ela fica bem equilibrada, ó. Olha só. Um pouquinho a correia está segurando, mas é mais por segurança mesmo. Para que ela não tenha risco de cair, né? Aqui, outras vantagens. Vocês vão ver que quando eu tiver que palhetar, ó, olha onde está a minha mão. Ela está reta aqui, ó, no meio do meu corpo. Então, o meu ombro pode ficar, esse ombro aqui pode ficar bem relaxado. O braço está bem apoiado aqui, né? E isso para a mão direita. E se eu tiver que olhar a palhetada, conforme o que eu for treinar, eu consigo só, dando uma olhadinha para baixo, enxergar bem o que eu estou fazendo. Eu não preciso, se eu tivesse na mão direita aqui, eu teria que ficar olhando para trás aqui, né? Se eu tivesse na mão direita, não. Se eu tivesse na perna direita aqui, a guitarra, né? Para a mão esquerda, tem uma coisa interessante aqui, ó. O meu olhar, ele tá mais ou menos na altura aqui, ó, da primeira casa aqui, da mão da guitarra, né? Pode ver. Então, isso é legal. E quando eu vou tocar ali, fica um pouquinho longe, mas, ó, de novo, eu deixo a lei da gravidade atuar. O meu cotovelo tá mole, tá para baixo, ele não tá assim. Tá? Então, deixa ali e pega também de lado. Olha como é fechado o ângulo do braço da guitarra com o meu braço. Mesma coisa que na outra postura. E quando eu toco mais pra cá, daí fica muito mais natural. Então, se eu for tocar qualquer coisa na casa assim, fica super, super natural. Outra vantagem, quando eu quero olhar o que eu estou fazendo, eu não preciso fazer isso aqui. Nessa postura, eu já consigo espiar de lado e ver. Se eu dar uma espiadinha para o lado, eu já sei em que casa eu estou. E eu não preciso virar o meu pescoço. Então, agora, só é possível porque eu estou com a guitarra bem apontada para frente, né, numa diagonal. E se eu tivesse com ela assim, não tinha como. Terceira postura, perna direita, só que cruza a perna, o pé direito em cima do joelho esquerdo. Isso aqui nós chamamos de postura do flamenco. A vantagem é que a guitarra fica um pouquinho mais alta, o que facilita também. Tá? Então ela fica um pouquinho mais alta. E tem a outra postura que é em pé, né? Com a correia, que é como eu estava ali antes, quando iniciou a live, né? O que é importante? Deixa eu botar a câmera para cima, para vocês poderem me ver melhor. Aí eu fico mais longe e a gente consegue conversar melhor. Então, quando a gente está em pé, é importante que a gente busque uma postura parecida com quando a gente está sentado. Então, a gente precisa ajustar a altura da correia. Daí, uma dica é ajustar a altura da correia quando está sentado com a guitarra ali,
para que quando levante, né, fique em pé, não mude muito. Só que se deixar ela muito na frente do corpo assim, ó, como eu vejo que alguns fazem às vezes, a gente vai ter aqueles problemas que eu falei. O que a gente tem que fazer? Trazer ela um pouquinho para o lado aqui. E aí, trazendo um pouquinho para o lado, ela fica naquela diagonal também. Pronto, facilitou. Então, às vezes, parece que eu tô com ela na minha frente, mas eu tô de lado. Então, vocês podem ver que os guitarristas ficam muito de lado, assim. Uma boa dica é, colocou a guitarra, a correia, a gente empurra a base dela aqui, o corpo dela, para baixo, para que o braço fique um pouco para cima. E vejam que o final, o início aqui do braço da guitarra, aqui, ó, primeiras casas, estão quase na altura do meu ombro, pelo menos. Então, isso facilita o meu alcance aqui, né? E tem aquele ângulo fechado do meu braço com o braço da guitarra. Ah, mas eu toco heavy metal e os caras do heavy metal botam a guitarra lá embaixo. Mas assim, eles fazem isso depois que eles estão acostumados a tocar as músicas algumas dezenas de milhares de vezes ao vivo já, entendeu? Então é outra situação. Daí o cara já aquelas músicas já estão assim, ó, tá no sangue do cara, né? As músicas de tanto que ele toca. Aí ele pode começar, vamos botar mais baixo aqui a correia, vamos ajeitar isso, né? O cara consegue, só que eles têm os macetes. Por exemplo, quando tem um solo, uma parte complicada para fazer, o que o cara faz? Ó, empurra o corpo da guitarra e deixa lá para cima o braço, e aí toca aqui. E aí apoia aqui, né? Por exemplo, então é muito comum. Ou então abre mais a perna, e daí curva o corpo, e tem um alcance. Então tem todas essas coisas aí. Ou então pega o John Petrucci, tem lá as caixas de retorno, né? Na frente do palco, o cara vai lá, bota a perna em cima, e a guitarra fica assim, e ele fica tocando. Ou bota a outra perna em cima, né? Então tem todas essas malandragens aí. Esse assunto que eu falei agora é um dos assuntos mais importantes. É uma das coisas que vai fazer a maior diferença. Agradeço demais por vocês terem participado. Espero, sinceramente, que vocês tenham gostado e que esses conteúdos de hoje tenham sido de valor para vocês, né? Que tenham ajudado vocês. Abraços e até amanhã. Uma boa noite.